oitavo ano, e aí, tudo bem com vocês? Aproveitaram bem o final de semana? Eu espero que sim, que vocês tenham se divertido durante o sábado, durante o domingo. Hoje nós retomamos as nossas videoaulas. Nesse material que você recebeu, há um link que direciona para uma meditação. Então, caso você não tenha feito, por favor, dê uma pausa, faça a meditação guiada pela professora Amanda, se tranquilize, se concentre para essa aula. Depois, venha aqui para que a gente possa dar continuidade às atividades, ok? Queridos, eu deixei aqui no quadro cabeçalho, eu peço por favor que vocês o copiem, tem o nome da escola Terra Mater, a data de hoje, dia 4 de maio, o conteúdo que nós estamos estudando, figuras de pensamento, e a habilidade que nós estamos desenvolvendo, estudando este conteúdo, que consiste em analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem. Muito bem. Na aula anterior eu deixei para vocês alguns exercícios que estão ali na página 31 em diante da sessão parada obrigatória. Vamos então para a correção desses exercícios? Questão número 12. Retome o texto da peça A Revolução das Notas Musicais e observe que tanto o título quanto o enredo foram compostos a partir de uma figura de linguagem. Identifique-a e aponte sua presença no texto. Bom, nós podemos encontrar dentro do título, como também no enredo, a presença da figura de pensamento chamada personificação, ou prosopopeia. Ela pode ter esses dois nomes, personificação ou prosopopeia. E essa figura de pensamento consiste em atribuir características que são de seres animados a seres inanimados. No texto, os seres inanimados ali são as notas musicais, que recebem atributos como poder de dialogar entre si e também de causar uma revolução. Dentro de uma linguagem literal, isso jamais será possível. Só é possível essa construção dentro de uma linguagem figurada, com auxílio de figuras de pensamento. Ok? Vamos então para a próxima questão. É um trecho de uma música chamada Mil Acasos, da banda Skank. Vamos fazer a leitura desse trecho e depois responder as questões. Mil acasos me levam a você, o sábado, o signo, o carnaval. Mil acasos me tomam pela mão, a feira, o feriado nacional. Mil acasos me levam a perder o senso, o ritmo habitual. Mil acasos me levam a você, no início, no meio ou no final. Vamos lá então? Questão número 13. Na canção, qual é a figura de linguagem presente no primeiro verso e que se repete em outros? No primeiro verso, me diz o seguinte. Mil acasos me levam a você. Mil acasos, será que foi contado quantos acasos? Não. Justamente por trazer uma ênfase, uma maior expressividade, um exagero para esse eu lírico, eu tenho aí a presença então de uma figura de pensamento chamada hipérbole. Questão número 14. Que efeito essa figura de linguagem gera no texto, considerando a situação comunicativa em que ela se insere? O efeito que essa figura traz ao texto é o de enfatizar a presença constante do ser amado na vida desse eu lírico, que enxerga e encontra esse amor em diversas situações do cotidiano. Que recursos na canção, além da figura de linguagem, são responsáveis por sua carga poética? Bom, além da figura de linguagem, eu percebo que esse texto é construído em versos, que ele possui rimas, que ele possui gradação. Como no último verso que diz ali, no início, no meio ou no final. Isso é um exemplo de gradação. Então, quando eu tenho todos esses elementos aliados, eu consigo trazer efeitos poéticos para o texto. Ok? Vamos agora para a tirinha ali para responder a questão 16. Querido diário, nunca vi problema em ser irônico, mas o problema em ser irônico o tempo todo é que quando falo sério, ninguém me leva a sério. Na tirinha, o personagem faz uma reflexão sobre seu uso constante de ironias. Que características esse tipo de figura de linguagem faz com que as pessoas não o levem a sério? A ironia, ela consiste em dizer exatamente o contrário, ou seja, o oposto daquilo que se quer dizer. Com isso, por ser muito irônicas, as falas desse personagem são sempre interpretadas ao contrário do que ele espera, mesmo quando ele está falando sério. Questão 17 a 19, nós temos dois textos para analisar.
O amor é um fogo que arde sem se ver, do Camões. Vamos fazer a leitura dele novamente. Amor é um fogo que arde sem se ver. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Em seguida nós temos a letra de uma música, também da banda Skank, que se chama Te Ver. Você com certeza já fez a leitura desta música, então vamos ali para a questão 17. Analise o soneto de Luís Vaz de Camões e a letra da canção Te Ver da banda Skank. O que elas têm em comum? Bom, tanto o soneto quanto a música trazem como temática o amor e o comparam a situações impossíveis de acontecer, que fogem da compreensão lógica e também da razão. Questão 18. Aponte exemplos do uso de antíteses e de paradoxos nos versos do poema da canção. Vamos analisar então aqui a canção. Vamos primeiramente analisar o que nós temos de paradoxo. Ali no soneto nós temos um paradoxo. Ferida que dói e não se sente. É um exemplo do que nós encontramos no texto. Na música, um outro paradoxo que pode ter está ali na segunda estrofe, no primeiro e no segundo verso. É como mergulhar no rio e não se molhar. E vamos ver agora as antíteses. Dentro do soneto, eu tenho ali na última estrofe o que me diz o seguinte: nos corações humanos, a amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor. Esse é um exemplo de antítese no texto. E na canção, eu tenho ali um exemplo de antítese, que está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, na quinta estrofe, no penúltimo e no último verso. É como procurar no mato estrela do mar. Então eu tenho nesses trechos exemplos de paradoxos e também de antíteses. Questão 19. Vamos lá então. Qual o efeito de sentido provocado pelo uso de antíteses e de paradoxos no texto? Então, o tema de ambos, tanto o soneto quanto da música, é o amor. Então, tanto na música quanto no poema, são analisadas situações impossíveis, apresentando para isso essas figuras de pensamento, que são a antítese e o paradoxo, já que essas figuras de linguagem invocam, trazem, remetem a situações e imagens que trazem oposição entre si. Vamos agora, então, para a leitura do próximo texto, que tem as duas últimas questões aí para análise. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Bom, aponte qual figura de linguagem foi utilizada pela personagem para descrever sua própria personalidade. Então perceba que ela não quer ser chamada de fofoqueira, Ela quer ser chamada de produtora de biografias orais não autorizadas. Então ela traz para essa expressão um eufemismo comparado a um termo que seria de repente ofensivo para ela. Então ela traz de forma eufêmica essa expressão. 21. Analisando os aspectos não verbais da tirinha, avalie qual é a reação das demais personagens em relação à explicação da primeira. Analisando essa imagem, eu percebo que as personagens com quem essa produtora de biografias não autorizadas fala, que elas uma está de braços cruzados, então, de certa forma, indica que elas não estão satisfeitas com essa explicação. Tem o olhar fixo para essa mulher, talvez trazendo uma repreensão ali, porque talvez até mesmo elas tenham sido alvo dessas fofocas promovidas por essa mulher, ok? Queridos, a aula de hoje então foi dedicada à correção dessas atividades. Nas aulas anteriores eu solicitei que você começasse, que você elaborasse um mapa conceitual, utilizando como ferramenta as figuras de pensamento que nós estávamos estudando.
Você já tem subsídio, já tem material suficiente para elaborar esse mapa conceitual. Faça-o no seu caderno, lembre-se de explorar a criatividade, fazê-lo bem colorido, ok? A aula de hoje se encerra aqui, desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.